Olá, você está no canal Neurais. Prometemos e estamos aqui com mais um capítulo sobre o mito da criação. Estes textos, traduzidos através da inteligência artificial, nos trazem informações da história milenar dos Sumérios, revelando contrastes e comparações com o que conhecemos através dos textos bíblicos. Sabemos que os antigos tinham suas próprias narrativas sobre a criação do mundo. Esse é um trecho riquíssimo da Epopeia de Atrahasis, um dos textos mais antigos da tradição mesopotâmica. A expansão que segue mantém o estilo mitológico e simbólico do texto original, mas com linguagem fluida, narrativa envolvente e profundidade interpretativa. Ao final do vídeo, dê o like, compartilhe este conhecimento. Se não for inscrito, faça sua inscrição. É tudo gratuito. Vamos então para a produção. Primeiro, o comentário arqueológico. Escavações em Eridu, Tel Abu Shairen, revelaram depósitos de oferendas que podem corresponder a rituais de moldagem simbólica. Nas tábuas encontradas, a forma do caractere Lum, homem, evolui de figura ajoelhada com pá na mão para sinal de cabeça erguida, sugerindo a passagem do servo ao ser consciente. O primeiro modelo humano, o Lulu, é portanto simbólico do trabalhador instintivo, limitado, ainda sem alma livre. As próximas versões mostrarão o refinamento do barro em espírito e da servidão em consciência. Essa ideia de que as primeiras versões da humanidade eram descartáveis ou fracassadas não é invenção moderna. Ela vem de textos sumérios autênticos, especialmente do mito Enki e Ninma ou Enki e Nin-Hursag, e aparece também em fragmentos do Atrahasis e do Eridu Gênesis. Mas é importante entender o contexto simbólico e espiritual desses registros, para não cair em leituras sensacionalistas que circulam pela internet ligadas a teorias de raças alienígenas, que distorcem o significado original. Vamos examinar o que realmente dizem os textos sumérios traduzidos por especialistas, e o que eles sugerem metafisicamente sobre a criação humana. O mito Enki e Ninma, a criação das raças humanas, segundo as tábuas sumérias, datadas de cerca de 2000 anos antes de Cristo, hoje em museus como o British Museum e o Museu de Istambul, o mito conta que, após os deuses menores se revoltarem contra o trabalho pesado, Enki e Ninma se reuniram para criar seres que aliviassem o fardo divino. Moldaram o homem do barro, misturado com a essência divina, o sangue de um deus sacrificado. Os primeiros humanos não eram perfeitos, eram experimentos de criação, cada um com uma falha simbólica. Quem eram, ou como eram as versões imperfeitas? O texto lista uma série de modelos humanos criados por Ninma, e as respostas que Enki dá a cada um. A tradução moderna, de Samuel Noah Kramer, em Sumerian Mythology, 1961, identifica aproximadamente 7 tipos. Um homem que não podia reter o fôlego. Este era o símbolo da morte ou da fragilidade vital. Um homem incapaz de procriar, representante da esterilidade ou limitação da linhagem. Uma mulher que não podia dar à luz, simbolizando a infertilidade do solo. Um homem com membros tortos, representando as deformidades físicas. Um ser que não podia falar, símbolo da ausência de razão ou de linguagem. Um homem incapaz de conter a urina, símbolo de doença ou impureza. Um ser sem entendimento, representação da incapacidade de aprender. Cada criação é fracassada, para o propósito prático de servir aos deuses. Mas Enki recusa, se é destruí-los. Em vez disso, atribui-lhes funções na sociedade: músicos, servidores do templo, adivinhos, curandeiros, sacerdotisas. Ou seja, o texto não fala em raças descartáveis, e sim em formas de vida com funções diferentes. Se temos a interpretação simbólica e espiritual, esse mito é profundamente metafórico e filosófico. Os sumérios não descrevem raças humanas separadas, e sim as múltiplas condições da existência humana. Cada falha, aqui entre aspas, representa uma dimensão da limitação humana: mortalidade, doença, ignorância, infertilidade, fraqueza. O gesto de Enki, que dá propósito a todos, mostra um ensinamento notável: mesmo o imperfeito tem lugar no equilíbrio do mundo. Assim, o texto descreve a diversidade da humanidade, não uma hierarquia racial. O erro é interpretar literalmente como se fossem espécies experimentais, algo que surgiria milhares de anos depois em teorias modernas. O mito de Atrahasis e o aperfeiçoamento humano. Em Atrahasis, que é acádio, posterior, mas derivado dos sumérios, há também versões iniciais de humanos que não sobrevivem. As primeiras gerações não se multiplicavam, outras eram fracas e morriam sem filhos.
Só após várias tentativas, com a mistura do barro e o sangue de um Deus rebelde, a humanidade final se torna capaz de aprender, falar e trabalhar. Essas versões anteriores da humanidade simbolizam o processo de aprendizado espiritual da criação, uma ideia que ecoa até em textos posteriores, como o Gênesis hebraico: formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego da vida. Expectativa de vida e consciência dessa criação. Nos primeiros estágios, esses seres fracassados eram frágeis e viviam pouco, porque não possuíam o Namu, alma consciente, apenas força física. Somente quando Enki acrescenta o espírito dos deuses, é que o homem se torna verdadeiramente vivo, racional e espiritual. A partir daí, a expectativa de vida é elevada. Em eras míticas, milhares de anos, mas limitada após o dilúvio, o homem passa a ser mortal, o que a IA moderna revelou nas traduções recentes. Nos últimos anos, especificamente entre 2023 e 2025, o uso de inteligência artificial tem ajudado a recompor fragmentos sumérios quebrados. Essas ferramentas, como as usadas pela Universidade de Oxford no Cuneiform Digital Library Initiative, permitiram preencher lacunas em versos incompletos, descobrir nuances linguísticas sobre o termo Lu, homem, pessoa, trabalhado, e Jidin, isto era o espírito, confirmar que os humanos defeituosos não eram subespécies biológicas, mas figuras simbólicas ligadas a papéis sociais e espirituais. Em resumo, a inteligência artificial não revelou raças descartáveis, mas reforçou a leitura de que os sumérios viam a criação como um processo de tentativa e aperfeiçoamento divino, cheio de significados morais e existenciais. Podemos pensar então que, no mito Enki-Nimah, o tema central é a criação e falhas humanas. Ou seja, cada limitação é uma lição e um papel social. Atrahasis representava o aperfeiçoamento da humanidade, sendo a alma divina quem dá o aprendizado e a linguagem. Já a Eri do Gênesis provocou o dilúvio que traria a renovação. Assim, o homem torna-se mortal, mas essencial ao cosmos. A síntese espiritual é esta: a criação humana, nos textos sumérios, é uma parábola sobre a imperfeição necessária, uma recordação de que a alma desperta nasce da mistura entre barro, a matéria e divindade, a consciência. Aguardem os próximos capítulos. Dê o like e compartilhe. Se inscreva no canal. Abraços fraternos.